E se eu te dissesse que o livro mais lido, mais perseguido e mais influente da história da humanidade foi escrito ao longo de mais de 1000 anos, por dezenas de autores diferentes, em continentes distintos, e ainda assim mantém uma única mensagem central? O que torna a Bíblia um livro tão poderoso a ponto de atravessar civilizações, guerras, impérios e ainda hoje transformar milhões de vidas? A Bíblia não é apenas um livro. Ela é uma biblioteca, um conjunto de textos sagrados que moldaram a cultura, a moral, as leis e a espiritualidade de grande parte do mundo. Dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ela reúne histórias, poesias, leis, profecias, cartas e relatos históricos que atravessam milhares de anos. O Antigo Testamento narra desde a criação do mundo, passando pela história do povo hebreu, a formação de Israel, os reis, profetas e alianças feitas entre Deus e a humanidade. É ali que encontramos personagens como Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Salomão. Histórias de fé, queda, redenção, obediência e rebeldia que refletem a própria condição humana. Já o Novo Testamento se concentra na vida, nos ensinamentos, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. 4 evangelhos contam sua trajetória, seguidos pelos Atos dos Apóstolos, que mostram o nascimento da Igreja, pelas cartas dos apóstolos e, por fim, pelo livro do Apocalipse, uma revelação simbólica sobre o fim dos tempos. O mais impressionante é que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores diferentes, entre reis, pastores, pescadores, médicos e líderes religiosos. Mesmo assim, sua narrativa mantém uma coerência interna surpreendente. Do Gênesis ao Apocalipse, a mensagem central é a mesma: a relação entre Deus e a humanidade, marcada por criação, queda, promessa e redenção. A Bíblia também é um dos livros mais traduzidos do planeta, disponível em milhares de idiomas e dialetos. Nenhuma outra obra teve tanto impacto na educação, na arte, na música, na filosofia e até na política. Pinturas, esculturas, filmes, canções e leis foram inspirados direta ou indiretamente por seus textos. Mas, para além da história e da cultura, a Bíblia se apresenta como um livro espiritual. Para milhões de pessoas, ela não é apenas um registro do passado, mas uma palavra viva, capaz de orientar decisões, transformar comportamentos e oferecer sentido à existência. Seus textos falam sobre amor, justiça, perdão, propósito, sofrimento, esperança e eternidade. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi queimada, proibida e distorcida, mas nunca deixou de existir. Sobreviveu a impérios, perseguições e revoluções. E talvez isso levante a pergunta mais importante de todas: por que um livro tão antigo ainda consegue tocar tão profundamente a vida das pessoas hoje? Mais do que um conjunto de histórias, a Bíblia é um convite. Um convite à reflexão, à fé, ao autoconhecimento e à busca por algo maior. Seja vista como livro sagrado, documento histórico ou obra literária, uma coisa é certa: poucos textos na história tiveram tanto poder de influenciar o mundo quanto a Bíblia. E compreender sua origem é, talvez, o primeiro passo para compreender também a nós mesmos.